Pronto, agora a gente está ao vivo. Boa noite a vocês, boa noite a todo mundo aqui assistindo a live Enxergando as Feridas Invisíveis, pela página Diária de um Alienado. E vocês já me conhecem, Vinícius Ferreira, sou presidente da Anfipa. Hoje a gente está recebendo a doutora vamos falar direito aqui. Lenita Pacheco Lemos Duarte, psicóloga, psicanalista, escritora, palestrante com atuação em alienação parental há mais de 20 anos, palestrante do IBDFAN, foi professora do curso de capacitação do Ministério Público do Rio de Janeiro, onde eu tive o prazer de conhecê-la, autora de livros como Angústia das Crianças Diante dos Desenlaces Parentais, Mediação na Alienação Parental, A Guarda dos Filhos na Família e Litígio, A Guarda dos Filhos na Família e Litígio, e a Interlocução da Psicanálise com o Direito. E essa live, ela é especialmente importante porque no dia 27 desse mês, aliás, do mês passado, de abril, começaram uma nova comissão para a revogação da lei da alienação parental. Então, em vez de a gente estar conversando, né, sobre como melhorar a condição de vida das crianças no Brasil, a gente está retrocedendo, tentando revogar uma lei que é tão importante para elas. Uma breve revisão histórica e muito rápida. A lei da alienação parental, ela não é uma lei punitiva, ela é uma lei educativa e ela entrou em vigor em 2010. Em 2018, teve aquela CPI dos maus-tratos vergonhosa que resultou na recomendação de revogação da lei. Bom, em 2018 ainda, teve a PLS 498, que pedia a revogação da lei e que depois de amplos debates na sociedade, 2 audiências públicas em Brasília e fora toda a mobilização nacional, teve como substitutivo, como a parecerista, ela, na verdade, deu parecer favorável à manutenção da lei, né? Sugerindo alguns ajustes, mas manutenção da lei. Aí, como aquela criança, né, voluntariosa com síndrome de criança rica, nunca aceita o que acontece, nunca aceita o não, a Associação de Advogados pela Identidade de Gênero propôs uma ação direta de constitucionalidade no Supremo, que também optou pela manutenção da lei. E agora, infelizmente, a gente está vivendo de novo essa chance de retrocesso com a bancada feminista que começou uma comissão para a revogação da lei. Então, vejam, o que a gente vai trazer aqui hoje é uma forma de como enxergar as feridas invisíveis que a alienação parental causa nas crianças. Particularmente no mês de abril, mês de combate aos maus-tratos infantis e da alienação parental, que é um maltrato infantil, a gente teve repercutido no Brasil vários casos de violência contra crianças que chocaram a sociedade. Chocaram por causa da violência óbvia, visível, das lesões que ficam na criança. E a alienação parental que produz feridas invisíveis? Bom, somente o olhar capacitado pode enxergar essas feridas. E hoje a gente está contando com a grande generosidade. Agradeço já, vou agradecer de novo, assim, vou agradecer ao longo da live, Lenita, mas agradeço muitíssimo a generosidade da doutora Lenita, autora de diversos livros na área, que vai estar compartilhando com a gente aqui como a gente consegue enxergar um pouco dessas feridas invisíveis que ficam ali machucando a criança de forma crônica e muitas vezes, inclusive, transformando em feridas físicas, né? Lenita, falei já bastante. A palavra é sua agora. Eu agora sou seu aluno. Boa noite a todos. Boa noite, Vinícius. É com muita satisfação, né, que eu venho agradecer a você, né, a Anfipa, a possibilidade de estar trazendo um pouco da minha experiência, um pouco da minha vivência, né, com crianças que sofrem sofrem por diversos atos praticados de alienação parental contra elas, né? Mas, assim, para poder, assim, para as pessoas que não me conhecem, para eu fazer uma pequena introdução, Vinícius, em primeiro lugar, eu fico, a partir do que você falou, né, eu fico, assim, muito triste, sabe? Eu fico, assim, muito mobilizada por sentir, né, por saber o quanto que sofrem as crianças, né? E como ainda... E quanto tempo levou para que surgisse, né, uma lei para que essas crianças fossem protegidas, defendidas, né, de determinadas, digamos assim, maldades, né, seja do pai ou da mãe, né, que estão em processo de separação litigiosa, né, e que acabam usando a criança, né,
como objetos de vingança, de disputa, né, como objeto para causar algum, né, ao ex-parceiro, ao ex-cônjuge, e elas, independente da vontade delas, elas ficam numa posição difícil, né, muito delicada, né, muito sofrida, porque elas sentem, as crianças amam os pais, né, a não ser que elas sejam tenham sofrido, né, algum tipo de violência de um dos pais, né, assim, elas sofrem, porque no fundo, né, até assim os adolescentes separar e pensar, até os adultos gostariam, né, que filhos de pais separados gostariam que os pais vivessem juntos, né? Há um ideal assim de família, né, já assim alimentado por muitos anos, né? Então, os filhos, né, a grande maioria gostaria que os pais, desculpe, permanecessem juntos, né? E assim, na minha história, né, eu comecei, falando rapidamente, tentando fazer um resumo, porque a história é longa, né? Eu já atendi há muitos anos, né? Assim, tenho uma experiência de consultório importante, não só em consultório, mas também como instituição escolar, né? Por mais de 20 anos, instituição psiquiátrica, né, instituição de reabilitação profissional, e, enfim. Mas consultório, desde que eu me formei, desde antes, eu sempre me dediquei, porque eu sempre gostei muito de mergulhar, né, nas questões do ser humano, mas principalmente para que eu pudesse um dia, né, né, me desvencilhar do meu sofrimento, porque nós, enquanto analistas, terapeutas, precisamos nos fazer, né, tratamentos, fazer análise, pelo menos quem é dessa linha, né, e precisamos também estudar muito. Durante a vida toda, a gente está precisando estudar e fazer análise, e participar de eventos, de escolas, de seminários. É uma formação que não termina nunca, porque o ser humano é muito complexo, né? O ser humano, eu quero lembrar um texto importante do Freud, né, chamado Mal-Estar na Civilização, em que ele fala das 3 fontes de sofrimento do ser humano, né? Ele fala das forças da natureza, né, poderosas, como, por exemplo, um tsunami, né, um vulcão, e fala também das forças das doenças, por exemplo, das bactérias, né, dos vírus, como nós estamos até nos deparando com relação a essa problemática, né? E ele fala das dificuldades de relacionamento entre os seres humanos. Essa, para ele, para Freud, é considerada, né, a maior fonte de sofrimento para um sujeito, né? Porque há muito mal entendido, né? Esse mal entendido vem da linguagem, vem das falas, porque cada um também, não é só isso, né? Cada um tem uma realidade psíquica, né? Nós temos uma realidade concreta, material, mas nós também temos uma realidade psíquica que é formada a partir, né, da experiência de cada um, das experiências que tem como pano de fundo a sexualidade, que tem assim temos muitas variáveis, né, que interferem, que estão aqui atuando, né, em cada um de nós, em cada uma das pessoas que estão aqui participando, que estão nos ouvindo, né? E isso muda muitas coisas, muda muito a ótica, a forma de olhar em relação a uma mesma situação, né? Enquanto às vezes uns percebem uns detalhes, né? Outros percebem outros. Ouvem um detalhe de uma história, outros ouvem outros detalhes sobre a mesma história. E eu fui procurar, então, né, no ano de 2000, por associação de pais, já na época, que eram, né, pais separados e que até às vezes tinham um relacionamento bom com ex-cônjuges, né? Eu digo, estou me referindo mais a pais, vou fazer até um adendo aqui, porque eram, em 1992, foi feita uma pesquisa pelo IBGE que mostrou, né,
que em 92% dos casos de separação, a guarda ficava com as mães, né? E pouquíssimas ficavam com os pais. E quando era também por ocasião da separação, né? A mãe, né? Que se nós pensarmos num sistema patriarcal, né? A mãe já tinha essa maior, né? Era mais voltada para ser a rainha do lar, cuidar da casa e cuidar dos filhos, e o pai mais como provedor, né? É lógico que nós temos que pensar que a sociedade está em constante movimentos, né? Em constantes mudanças, né? Sofrendo uma série de alterações. Isso nós não podemos dispensar. Então, como eu disse, né? A maioria com as mães e alguns pais, a partir dessa divisão, muitos pais começaram a ficarem insatisfeitos, a se revoltar e começaram a se unir, né? Formando as primeiras associações de pais separados em luta. Por quê? Porque eles não queriam ficar alijados da convivência com os filhos e ficarem somente, como era atribuída, né, naquela época, a visita quinzenal. Isso a gente não pode deixar de destacar que, para muitos homens, isso trouxe muito sofrimento, né? Agora, também, não só os homens, mas também algumas mulheres também foram alijadas, né, desse contato com os filhos. Então, mas, como eu disse, já por uma tradição, né, ou por outros motivos dentro que eu ainda não, nunca, foi uma coisa que me motivou muito a ter estudado e ter procurado a fazer, né, um curso de mestrado, depois de ter feito um curso mostrando, né, sobre a criança, sintoma e o sintoma da criança, procurando mostrar como é que o sintoma da criança se relaciona com a família, né, eu fiquei sendo muito procurada por pais para que eu falasse sobre a importância do pai na vida dos filhos, né? E também, por uma coincidência, eu comecei a perceber no consultório que muitas mães não queriam muito que os pais viessem. Eu não tinha ainda noção, né, disso, mas que muitos pais não comparecessem, né? Que eram separados. E, para culminar, eu tive a oportunidade de ouvir, né, um evento, ouvir, né, principalmente, um evento interdisciplinar, no ano de 2000, em que participou o presidente do IBDFAM e duas psicanalistas, e que ele falou para mim, não, para todos, né, que fazia a clínica do direito, ou seja, que depois que Freud descobriu o inconsciente, o sujeito do inconsciente, do desejo, né, e a sexualidade infantil, que os paradigmas do direito se transformaram, né, uma vez que sexo, casamento e reprodução não estariam mais atrelados. Bom, eu sei que nesse dia, né, nessa noite, eu me dei conta, assim, a partir exatamente da procura de paz, a partir dessas informações, eu fiquei, me deu um clique, me deu um insight, e comecei a pensar, né, nos inúmeros casos que eu já atendia no consultório, e que eles estavam, ou seja, eram filhos de pais separados e que precisavam serem atendidos, ou pelo menos que procurassem, que precisavam de manter a convivência com ambos os pais, né? E daí, enfim, o meu percurso nesse sentido não parou mais, né? Eu continuo sempre participando do que é possível, e o motivo, então, um dos motivos principais, né, aliás, foi o que me moveu em direção aos meus estudos, né, no mestrado e outros de pós-graduação, foi algo que me deixou assim, que norteou, né, que foi a questão de quais as consequências para as crianças envolvidas em litígios familiares.
mas não do ponto de vista dos adultos, tá? Não do ponto de vista dos advogados, né? Mas do ponto de vista da criança. Isso eu não via, eu não ouvia, nem via, nem lia em lugar nenhum, sabe? O que as crianças sentem, o que as crianças pensam, o que está na subjetividade, na cabecinha delas, sabe? Assim, quando os pais se separam e, independente da vontade delas, né? O que acontece com essas crianças? O que acontece, assim, de que está invisível, né? Para os adultos, invisível para muitos operadores do direito, né, para muitos pais, mas que, na verdade, está trazendo traz consequências para as crianças, né? E aí eu falei assim, falei não, eu pensei, né, e falei na minha dissertação, né, que foi considerada até original, um novo campo epistemológico, que as pessoas na época, né, nem falavam, não existia essa palavra, alienação parental. Eu concluí em 2005, né, e acompanhando cada vez mais os pais requerendo a guarda compartilhada dos seus filhos, mães também, né, mas em menor escala, e eu já me questionava muito, né, por que quando os pais se separavam, principalmente quando o pai até arranjava uma namorada, né? Eu estou falando, volto a falar, né, enfatizar, estou falando mais de pai porque foi o que eu vivi na minha experiência, na minha vida clínica, durante esses anos todos, tá? É lógico, né, que acontece também com as mães, e os pais também, quando resolvem fazer alienação parental, também não são fáceis, tá? Mas nessa época ninguém falava em alienação, a luta era pela guarda compartilhada, veio a primeira lei da guarda compartilhada em 2008, né? Mas não fez muito efeito, porque se houvesse acordo entre as pessoas, afinidades, enfim. Ela passou a existir a guarda compartilhada, naturalmente, pelos casais que já se entendiam, né? Mas a questão continuou. E eu sempre observando muito sofrimento e já escrevendo, né? Eu não tinha com quem trocar essas minhas ideias, né? Porque eu quero deixar claro aqui que não é possível fazer uma pesquisa direcionada para crianças mais novas, ok? 3, 4, 5, 6 anos. Por aí não é possível fazer um questionário, algo prévio, com perguntas para que essas crianças possam responder. Por quê? As crianças estão sofrendo o tempo todo influência das pessoas que estão ao seu redor. Ela repete as falas maternas, repete as falas paternas, elas já nascem imersas no mundo da linguagem, né? O simbólico antecede o sujeito. Então, naturalmente, elas vão escutando palavrinhas daqui, palavrinhas dali, até cada um construir o seu próprio mundo simbólico, né? Construir os seus vocabulários. E as crianças mais novas, elas não dispõem disso. Como é que as crianças vão se apresentar? Como é que as crianças vão poder se expressar? Né? Como é que vocês pensam? Como é que você pensa, Vinícius? Que as crianças, e todos que estão aí nos ouvindo, como é que as crianças que ainda não dispõem de um vocabulário prévio, elas podem falar do que elas sentem, do que elas pensam, do que elas observam, porque as crianças são antenadas. Vocês esqueceram que foram crianças um dia, né? É claro que tem crianças... Eu não posso responder porque eu vou dar spoiler, né? Eu sei, a gente sabe. Bom, mas a questão é a seguinte, né? As crianças falam, tá? Embora elas sejam consideradas incapazes, né? Ainda diante da lei, né? Determinada idade, mas elas falam. E sabem como é que elas falam? Elas falam por meio de sintomas, né? E esses sintomas, as pessoas, né? As pessoas, profissionais, parentes, familiares, né? Nem sempre percebem, né? Que esses sintomas são as manifestações inconscientes de algo que elas estão sofrendo, que elas estão sentindo, né? A gente tem que pensar na ordem trazer à tona também aqui o tema, né? A questão do trauma, né? Porque
algo que causou uma excitabilidade muito grande, não compreendida, que não conseguiu ser falada, expressa, dividida, endereçada a algum outro adulto, por exemplo. Isso não ocorre só com as crianças, né? Ocorre com adultos também, que também sofrem traumas. Mas imagine para as crianças que observam uma série de cenas, de acontecimentos, e que não conseguem botar aquilo em palavras e não conseguem dividir, né, falarem mesmo, né, com outras pessoas, com seus pais, né? Ainda mais, imagine se é uma briga entre o pai e a mãe, se elas se posicionarem frente a um, frente ao outro, né? Quantos conflitos de lealdade daí podem advir, né? Então, todas essas questões, assim, elas são relacionadas a questões traumáticas, elas ficam recalcadas, né? Ficam guardadas, ficam em cada um, de alguma forma, ela fica guardada, e uma separação, muitas vezes, né, ou na grande maioria das vezes, ela é traumática. Então, como a criança se expressa, é isso que eu estava falando, né? A criança se expressa nos desenhos, as crianças se expressam nas histórias, elas falam através de metáforas, porque se vocês virem aquela criança repetindo muito aquela historinha, porque está mexendo com a historinha dela interna, né? Elas falam através de patominas, elas jogam, elas procuram conversar, e é ótimo quando tem algum adulto perto dela que possa ouvi-la e que possa compreender, apreender, ter uma sensibilidade, uma delicadeza para ver o que ela quer manifestar. Detalhe importante, quando for olhado um desenho, que esse desenho não seja interpretado pelo adulto, tá? Porque cada adulto que olhar um desenho de uma criança vai dizer assim, é isso, aquilo. E não é assim. É preciso não emprestar o imaginário, imaginário que não é imaginação, não, né? Mas não é assim. Cada um vai chegar e dizer assim, isso, ela quer dizer aquilo, não. Perguntem às crianças o que ela quer dizer. Quem é aquele desenho? O que é aquele bonequinho? O que é aquela casa? O que é aquela flor? O que é aquele morro? O que é aquela lágrima? O que é aquela pressão forte? O que é aquela única cor usada? O que é aquele rabisco sem fim? É lógico, respeitando o tempo, característica, a idade de cada uma, né? Porque, né, conforme mais novas, elas vão poder fazer desenhos mais assim elaborados ou menos elaborados, isso aí é de cada um, né? Mas o importante, gente, é que não se faz pesquisa com crianças, porque as crianças são, né, vamos lembrar que as crianças são vulneráveis, as crianças são dependentes, e as crianças ficam frágeis diante de situações em que elas são usadas, né, ou elas são manipuladas, em que elas são levadas de um lado para o outro, que elas não podem fazer suas escolhas ainda, né, e que não se pode fazer experimentos, né, é preciso muito cuidado com isso, né, não se faz experimentos com crianças. Na psicanálise, vale lembrar que é só depois que muitas coisas são compreendidas. Por exemplo, acontece um trauma hoje, a criança não tem uma reação, né? Mas anos depois, tempos depois, se há algo que guarda alguma semelhança com aquela primeira experiência vivida, é que pode vir a trazer uma série de angústias, de ansiedades, de sintomas, de sofrimento mesmo, que não se entende. Mas por quê? Porque algo já aconteceu há algum tempo atrás e que só vai obter um significado, uma ressignificação tempos depois. Ou seja, o que foi recalcado de vivências difíceis, elas voltam em algum momento, em alguma situação que é vivenciada. Eu tenho assim, eu fico pensando assim que quando o Vinícius me convidou, né, como eu falei, eu fiquei muito feliz, porque é muito difícil a gente ter a possibilidade de falar usando a voz da criança, né? E a voz da criança, elas são muitas, né?
Eu só quero lembrar vocês outra coisa, é na infância que se estabelece a estrutura do psiquismo, né, da estrutura que a gente chama em Lacan da estrutura clínica que cada um de nós vai ter, que seja neurótico, perverso ou psicótico, né? Que seja, por exemplo, do neurótico, que seja histérico, com traços, né, histérico obsessivo. O fato de termos uma estrutura, né, ela não muda, ok? Mas, assim, podem haver uma superposição de uma neurose que é obsessiva, depois com alguns traços, aliás, histérico, que é a primeira, né, mas porque a primeira que geralmente acontece, mas depois ter traços obsessivos, e não só a questão dos traços obsessivos, mas também, às vezes, alguns traços, assim, até perversos, podem acontecer, né, num tipo de neurose, né, de uma maldade, como dizer. E Freud trouxe uma contribuição muito importante, né, que ele estudou durante muitos anos, muito tempo, até chegar, né, a estabelecer o que é, para falar que existe uma pulsão, uma força constante interna em cada um de nós, que nos leva a desejar, que nos leva a procurar satisfação, ok? E esse objetivo e esse objeto de satisfação pode ser o mais variável possível. Pode ser uma criança, né? Pode ser uma atividade esportiva, uma atividade profissional, como também pode ser uma escolha amorosa, né? Então, assim, a pulsão, né? Então nós demos, eu vou chegar já no final, né? Quando um texto que vem, aliás, esse texto é bem interessante nesse momento da vida dele, sabe? Porque ele está observando, né? Está tentando, até com outros autores, com outros psicanalistas, em procurar entender, né? Essa força pulsional que leva o homem a procurar, né, se satisfazer, né? E qualquer objeto pode satisfazer, né? Agora, é lógico que tem toda essa força interna, para cada um vai ter um circuito diferente, né? Cada um vai buscar um objeto que traga satisfação. Então, o Freud, exatamente como eu estava falando, no curso, no ano de 1920, ele fala além do princípio do prazer. Quando ele vai falar, ele vai dizer que quando ele já está, né, estabelecendo que tem pulsão de vida e pulsão de morte, o que é isso? O que é pulsão de vida e morte? As pulsões de vida, né, quando ele chega já nesse momento, ele fala que a pulsão de vida, né, é algo que está ligado mais ao amor, algo da ordem do construtivo, algo do investimento libidinal, né, algo que está nessa direção. E a pulsão de morte, né, seria a pulsão que estaria mais ligada à destruição, né? Estaria mais ligada a situações que as pessoas, às vezes sem saber, né, procuram, né? As forças... Doutora Leita, essa sua história da pulsão, né, da escolha, na verdade, pulsão de morte, pulsão de vida, lembra muito aquela história da menina espantalha, não é? Que aquele Exatamente. Desenho, eu lembro, na verdade, para quem não está vendo, aliás, para quem está vendo e não conhece ainda nem a mim, nem a Lenita, a gente já tem mais de 156 compartilhamentos, Lenita. A doutora Lenita, ela trabalha com alienação parental há mais de 20 anos, e eu a conheci numa aula do Ministério Público, aí eu já interrompi, né? Foi uma das aulas mais emocionantes que eu tive, porque ela consegue pegar a expressão da criança, não é? Através do desenho, através da conversa, e mostrar para a gente o sofrimento da criança. E, assim, eu não pude deixar de falar, porque eu lembrei da menina espantalho, que é importantíssimo que a gente transmita isso para a sociedade ampla, porque a gente está com uma grave ameaça à lei, de novo, a lei da alienação parental. E a gente vai ver os desenhos e o que ela tem a trazer para a gente, e depois disso, eu acho impossível que qualquer um daqui que tenha assistido não reconheça a alienação parental e negue a existência dela, negue o sofrimento da criança. E cabe só destacar, né, que desde que eu comecei a estudar,
eu não fiquei presa a nenhuma pesquisa que tenha vindo do exterior, sabe, de outro país e de de outro lugar, porque até só em 2010 é que surgiu essa lei da alienação parental, que foi nomeada, né, que foi batizada com esse nome para poder tentar até circunscrever, como é falado, né, em BDFAN, essa maldade humana, né, de que usar as crianças para atingir um determinado objetivo, de afastar o ex-cônjuge, né? Porque até então eu estava sempre pesquisando e querendo e colaborando, vibrando pela existência da guarda compartilhada, né? Porque eu queria ver os pais e os filhos assim mais felizes, né? Podendo haver uma convivência. Mas infelizmente, né? Comecei a perceber que muitos pais ou muitas mães, né? Falavam mal do outro genitor, né? De uma forma às vezes sutil e às vezes de uma forma mais agressiva, né? Deixando claro que ela pode ser, né, às vezes, falada de uma forma intencional, deliberada, consciente, mas também de uma forma, às vezes, inconsciente. Tá? As pessoas, sem perceber, falam, às vezes, mal do outro. Isso não acontece só no meio, só entre pai e mãe, né? E isso também não acontece só fora do casamento, dentro do casamento também, às vezes, né, um fala mal do outro, tudo, mas conseguem depois viver, voltar, né, às vezes, voltar a um clima em que isso é superado. Então eu não fui me basear, né, nas experiências de outras pessoas, eu procurei fazer a minha pesquisa pela minha clínica de mais de 30 anos, com crianças, filhas, né, também de pais, não só que viviam juntos, mas que apresentavam vários sintomas, seja na escola, seja com, né, déficits no rendimento, problemas no corpo, de somatizações, pesadelos, fobias. Olha, são tantos sintomas que a gente pode enumerar, que podem aparecer a partir de uma clínica ou aparecer na clínica, né, a partir de que aparecem aonde, né? Onde que vão aparecer? Aparecem na escola, né? Aparecem nos pediatras, aparecem na logopedistas e vão acabar aparecendo também em outras áreas do saber, né? Além da medicina, vão aparecer também nos consultórios, nos escritórios dos advogados, né? E, infelizmente, né, todas essas pessoas de todas essas instituições também ajudam a colaborar, falando, às vezes, uma observação negativa, né, de um genitor sobre o outro para uma criança, né? Porque as pessoas na vida fazem transferências, né? As pessoas, às vezes, gostam mais de uma, gostam mais de outras pessoas, e sem querer, né, para defender uma criança que é, né, mais vulnerável, acabam falando dela, né? E quando eu estava falando da alienação, eu também quero só lembrar que, além dos comentários, né, desses comentários assim, para denegrir a imagem do outro, ou para atingir, né, o outro, nós vamos, né, desde esses comentários mais sutis até chegarem até as falsas denúncias de abuso sexual, né, que são gravíssimas, né, que é uma das falas, né, que vem prejudicar, né, que vem até interromper até mesmo a convivência de um pai ou, né, com a criança, ou da mãe também com uma criança. Eu já atendi casos de pais que ficaram anos sem ver os filhos, quando foi finalmente provado que essas crianças não tinham sido molestadas. Lógico, sempre lembrando que algo não exclui, né, que uma situação não exclui a outra, mas que existem tantas verdadeiras, né, como as falsas denúncias, né? Então, é preciso ficar muito atento, porque não se pode... não podemos afastar por tanto tempo pais e filhos e assim, pensando sempre no amor, né?
A gente tem que pensar no amor, que o amor existe. A gente só se fala de maldade, só se compete, só se fala de assim, só se fala de mágoa, ressentimentos, de vingança, de usar a criança. Gente, criança precisa de amor, né? Precisa de pai, precisa de mãe, precisa dos amiguinhos, dos primos, precisa dos tios, precisa dos avós. Então, vamos tentar ver de que forma, né, nós, como profissionais esclarecidos, né, e também pais que tanto se dedicam também, né, aqui eu estou, né, representado pelo quem eu estou vendo, né, que é pelo doutor Vinícius, né, que é dentista, mas que, né, também tenta dividir a sua clínica, né, o seu trabalho, se dedicar a uma causa tão importante, né, se dedicar à causa das crianças que sofrem por isso, né? E, então, muito obrigada, viu, Vinícius, porque eu sempre precisei também dos pais, né, e das mães que pudessem expor, infelizmente, né, a sua dor, mas expor a sua vida para falar de como o filho é importante para eles, né? Os filhos, as filhas, porque a gente sabe que também tem filhos de pais e mães que não têm interesse por eles, né? Pais e mães que deixam, que preferem seguir outra vida, ou seguir com outros parceiros, outras parceiras, e abandonam seus filhos também, né? Nem todo mundo é tão bonzinho, né? A gente tem que reconhecer que... Quer falar alguma coisa, Vinícius? Não é, na verdade, a gente está lidando com o ser humano, né? Então, uma das coisas que a gente tem falado muito é o preconceito que existe de um lado sempre ser bom e um lado ser sempre ruim. Então, assim, a gente tem, sim, o lado que é sempre bom também é ruim e o lado que é sempre ruim também é bom. É essa a realidade que a gente precisa mostrar, né? Isso aí. E que você e que acaba mostrando, né, nas histórias todas que você estava contando para mim, tinha casos de mãe, de pai, né? E, na verdade, a gente tem que entender que a gente tem que mudar um pouco esse foco, tirar o foco de pai e de mãe e começar a olhar para a criança, que é o sofrimento delas reproduzidos ali no desenho, às vezes numa conversa, num ato falho, numa troca de palavra, né? Você dizia ainda da menina que falava, a menina dizia que separou do pai, né? A menina não era alguma coisa assim? É porque eu estou curioso, eu estou ansioso, na verdade, Não, para ver tá bom. a Ô compartilhar com os Vinícius, outros. a questão é a seguinte. Olha, para mim está sendo até difícil escolher um caso, recorte para trazer, para falar, porque eu tenho muitos casos escritos, muitos casos já apresentados no Brasil, até fora, porque o foco principal, quando o advogado me procura, só para terminar, antes de começar a dar um exemplo clínico, é sempre falar, olha, quem está no foco das atenções é a criança, tá? Eu não tomo partido de um pai nem de uma mãe, no sentido assim, eu preciso saber o que está acontecendo com a criança, o que ela vai passar através das suas possibilidades, que ela vai mostrar a partir dos seus, como eu te falei, dos seus desenhos, histórias, metáforas, metonímias, sonhos, elas contam sonhos, elas falam, gente. Mas não procure inquiri-las, não procure o tempo todo perguntá-las, porque se ficar perguntando, essa criança vai se fechar também, porque ela sente quando aquelas perguntas são feitas para determinados objetivos. As crianças são antenadas, ok? Então, eu vou trazer para vocês, eu escolhi um caso aqui, porque eu tenho casos de várias áreas como é que é, de alienação. Como eu disse, né, eu acabei usando esse termo, porque esse termo veio, né, para tentar cernir para a sociedade, né, para as instituições, para a cultura, para o social, né, mais no sentido social, para dizer,
falar sobre esse tipo de situação que ocorre, né? Mas eu quero dizer que a minha experiência, a minha história que conta, sabe? É lógico que depois eu fui ver que em outros países aconteceu isso, mas eu, sem saber, eu já descrevia isso e procurava entender e levar sempre para os congressos de direito, sempre, sempre. Desde eu entrei em 2001 para o IBDFAN, foi quando eu me senti acolhida e vi que o IBDFAN trata das famílias, né, e que valoriza muito esse convívio, né, e esse trabalho interdisciplinar, multidisciplinar, transdisciplinar. E por aí que nós precisamos caminhar com as suas associações de pais, né, sempre procurando valorizar a relação pais e filhos, a convivência pais e filhos. E a lei da alienação parental está aí, né, para seguirmos adiante com ela, precisando, né, de algumas ajustes, mas ela é fundamental para exatamente identificar muitas situações, né, ruins para a criança. O foco é para a criança, essa lei é para a criança, ok? Não é para pais e mães ficarem brigando, é uma lei que foi elaborada para a criança, e com algumas penalidades, que vão de penalidades, né, mais simples, mais brandas, né, até penalidades mais graves, e que mesmo essas penalidades mais graves, né, como a inversão de guarda, ou como não vou entrar, né, não me cabe avaliar, porque eu não sou advogada, não sou da área jurídica, mas me cabe dizer sim, vamos proteger as crianças. É necessário um dispositivo para proteger as crianças, tá? Essa lei, para mim, eu entendo que é para proteger as crianças. E vamos seguir nessa direção, procurar desmistificar e tirar dela o que não faz parte dela. Vamos procurar melhorá-la, né? E vamos procurar escutar, então, um pouquinho agora da minha clínica que eu vou trazer para vocês, tá? Hoje vai ser pouco, né? Porque o nosso tempo é pouco, mas sempre que precisar eu posso trazer outros casos para vocês. Eu vou começar com o caso da menina, por favor, botar aqui. Peraí, a menina Espantalho. Eu vou falar que o Rodrigo, estou falando aqui com o Rodrigo, estava falando com o Rodrigo antes, mas agora eu estou aqui, né, com o Vinícius, né, falando então do danos da alienação parental e do abandono afetivo. O corpo falante de uma criança. Nos conflitos parentais, né, eu já disse que encontramos crianças fragilizadas, vulneráveis, dependentes do discurso, ato dos pais, operadores do direito. A clínica psicanalítica fornece um testemunho dos fenômenos subjetivos que ocorrem nos conflitos familiares envolvendo as crianças. Os sintomas das crianças respondem aos litígios parentais. Lacan, né, em 1969, ele diz que os seus sintomas revelam um saber inconsciente sobre a verdade do par parental. No atendimento analítico aparece a questão sobre a fantasia e o desejo do outro, materno e outro paterno. O que o papai e a mamãe querem de mim? A essa questão, cada criança responde de acordo com a sua fantasia e romance familiar. Ok? Cada criança responde seu romance, faz seu romance familiar. Cada um de nós, né? Cada um de nós tem um romance, tem um mito familiar, né? Então, o psicólogo, psicanalista, naturalmente atua como mediador dos conflitos conjugais e parentais. Ok? E mais ainda, que não foi colocado aqui, dos conflitos também que envolvem as famílias, tá? Porque a gente não atende só a criança, a gente atende pai, mãe, atende avó, atende avô, fala com o professor, fala com a professora, fala com o médico, fala com o advogado, fala com a babá, a gente são com os parentes, às vezes entram a gente atende até uma criança com um amiguinho que acaba trazendo, pede para a mãe entrar, pede para uma avó entrar, e assim vai, com a família também.
Então, o mito da menina espantalho. Os sintomas de Vivian, né? Ela apresenta rinite alérgica e dermatite atópica. Na primeira, na rinite, os sintomas aparecem sob a forma de coriza, lacrimejamentos. E na dermatite, as coceiras e inflamações na pele se transformam em feridas e machucados após a manipulação das áreas afetadas. Ok? Então, lembrando que Vivian é filha de uma união de constantes idas e vindas entre seus pais, com muitas brigas que acabou em separação. A menina é louca pelo pai, segundo a mãe, mas poucas vezes o vê, por vários motivos ratificados na entrevista com o pai. Ou seja, eles são, né, eles se uniram, tiveram essa menina, que é a Vivian, né, que tem, na época que eu atendi, ela tinha em torno de 6 para 7 anos, assim, 6 anos ainda, né? Ainda na fase do Édipo, né? Que a menina tem, né? Que é muito pai ao seu lado, deseja muito, né? E ela e o pai, né? Que já tinha passado por diversos casamentos, já tendo filhos também de outros casamentos, trabalhava, né? Ainda deve trabalhar, suponho, né? Na Marinha. E, ou seja, ele viajava, às vezes fazia viagens maiores ou viagens menores, mas dificilmente ele vinha vê-la. Por quê? Porque ele tinha que visitar outras pessoas, ele dizia, eu chamei, ele veio quando se atende uma criança, né, a gente precisa chamar os pais, né? Eu sempre atendo, mesmo de pais separados, ambos são convocados, né? Não se faz esse trabalho de um atendimento de uma criança sem chamar ambos os pais, né? Quando há um bom relacionamento, eles são atendidos até juntos, mas é difícil. Nesses casos, são atendidos separadamente, porque eu preciso saber também o contexto que essa criança está envolvida, né? E ele falou mesmo que dificilmente ele podia viver a Vivian, porque ele ainda tinha que visitar a mãe, que morava em outro lugar, que ele não tinha tempo, que ele era assim mesmo, gostava da filha, mas que ela teria que se adaptar ao que ele podia, né? Bom, aí, de alguma forma, quando era marcada uma visita, a Vivian esperava na janela de malas prontas o pai chegar, né? Só que acontecia o seguinte, né? Geralmente, o pai, né, não aparecia, né, não avisava, deixando a filha chorando. E ela, a mãe me contou, né, que ela se coça, que ela se esfola, até se ferir. E ela comentou, né, olha, eu conheço a peça, né? Então, diante exatamente dessa espera em vão, né, ele vinha muito raramente, mas ela se sentia como, né? Que forma que essa criança se sentia? Rejeitada, traída e abandonada, né? Algo que deixava muito triste. E é interessante falar para vocês que quando eu falei, né, quando eu falei da pulsão de vida e da pulsão de morte, que o Vinícius lembrou, né, tem algo, né, para além do prazer, né, que é chamada de gozo na psicanálise, né, que é algo que é para além do princípio, né, do que é prazeroso, né, que é chamado de gozo, algo que já fala algo que machuca. Por exemplo, vou dar um exemplo muito fácil para vocês. Quando vocês têm uma coceirinha, né, no braço, por exemplo, qualquer lugar, quando vocês passam a mão, aquilo coça, dá até prazer, né, que vai passando a coceira. Agora, quando você insiste, né, naquela coceira e passa, né, com muita força ali a unha, né, de uma forma, você causa uma ferida. Então, você ali já está na ordem do gozo. É porque já está além do prazer, né? Já algo. Então, esse termo gozo é usado no direito
como, por exemplo, para representar, usufruir, né? Por exemplo, está gozando das férias, está usufruindo. Então, o Lacan lembra, né, dos seminários, né, que quando ele traz esse termo gozo, né, para a psicanálise, por exemplo, né, gozar de umas férias, gozar de um patrimônio, de uma herança, né, usufruir daqueles direitos. Já na psicanálise, o gozo é para falar, então, dessa dor, de algo que nem sempre o real, as palavras dão conta para serem expressas. Então, a Vivian, exatamente, ela, de tão ansiosa que ela ficava na janela, ela até quase se feria. E a mãe dizia, né, para mim, ela dizia, eu conheço a peça, né? E a menina se sentia desse modo, como foi falado. A mãe explica para a Vivian quem é seu pai, que ele não representa mais nada para ela enquanto homem, né? Dessa forma, o que essa mulher está fazendo, a mãe da Vivian? Ela está procurando separar a relação parental da conjugal e afirmando que procura valorizar o pai junto à filha, né? Foi como ela disse para mim, né? Estou ouvindo, acompanhando, porque sempre faço acompanhamento simultâneo dos pais, né? E aí a gente me depara, então, diante dessa alienação parental. A mãe entra em contradição com falas que desqualificam e denigrem o ato e a imagem paterna para a filha, né? Quando ela começa a dizer, em vários momentos para a menina, né? Seu pai é um passivo perigoso, Vivian, um mulherengo, que está no 6º casamento, homem não presta. Aí depois ela tenta se disfarçar, mas emociona-se ao falar do ex-cônjuge, né? Expressando suas mágoas e tristezas, porque ele a abandonou, né? Então, ela se esforçou para não falar mal dele para a filha, mas acabou, né, realmente, em vários momentos, até falando comigo, em diversos momentos, ela fala dessa mágoa, desses ressentimentos que ela passou por ter sido abandonada pelo marido. Ele quis se separar e ela, né, enfim, ficou muito sentida com isso e foi muito difícil para ela, né? Não só para ela, né, como para a menina, né? Então, eu pergunto a vocês, né, eu passei a indagar para mim e estou indagando a vocês, quais as repercussões desses ditos sobre a subjetividade de Vivian, né? Dessa menina de 6 anos. Como é que ela vai responder à alienação parental materna e, simultaneamente, ao abandono afetivo paterno? Imagine, 2 situações. Vive apresenta uma imagem depreciativa e desvalorizada do seu corpo e de seu rosto. Ela evidencia durante as sessões de análise sentimentos de inferioridade, insegurança. Eu não peço a criança para ficar desenhando, tá? Eu ofereço vários materiais, deixo à mostra, brinquedos, assim, diversos, né? Deixo à mostra papel, lápis, deixo massas, lápis coloridos, e a criança escolhe o que ela quer fazer, né? São o que a gente chama de sessões livres com a criança, né? Feitas no consultório, realizadas em consultório particular, né? Aqui no caso. Então, vejam bem, olha o primeiro desenho que a Vivian faz para mim, né? E olha o que ela diz. Ela diz, é um espantalho, Lenita. E diz que este a representa. Este sou eu, Lenita. Sabe para que serve esse espantalho? Para espantar as pessoas. Essa criança se identifica com o espantalho. Olha que tristeza. Para mim isso é uma tristeza muito grande, porque ela era uma criança que esses olhos, assim, essas marcas que ela tinha nos olhos, ela tinha, assim, né? Ela se apresentava isso porque ela tinha olheiras, grandes olheiras, provenientes da rinite alérgica, que ela estava sempre com coriza, até com catarro escorrendo.
era realmente uma imagem, assim, ela passava uma imagem de sofrimento, e uma imagem, assim, também, assim, envelhecida, porque a própria pele dela, sofrendo, né, de dermatite atópica, ela tinha, tinha marcas, né, ela tinha coceiras, uma pele ressecada, né, e ela, depois ela diz, faz esse desenho, ela diz, eu nem sei quem sou eu, Lenita, ainda nem tenho braços, não sei fazer eu fora da barriga da minha mãe. E ela procura aqui, não só ela, como botar outros gestando, a mãe gestando outras crianças, né? E ao lado ela botou dois irmãos que ela conhecia, né, de 15 e 17 anos, e afirmou a seguir: eles não têm pai, Lenita, ela morreu, quer dizer, ela inventou a morte do pai, né? Porque poucas vezes ela via, né, ela sofria com esse afastamento, tanto que ela sofria com esse afastamento que horas ela preferia até inventar que ele tinha morrido. E em seguida ela desenha outras figuras humanas, né? E ela exclama: estão horríveis. Elas se chamam Vivian. Geralmente faltavam partes do corpo, ou então ela procurava apagá-las, anulá-las, rabiscando-as. E dizia: essa sou eu, Vivian. Ela mesmo tentava, o que ela conseguia construir, ela tentava anular em seguida, né? Aqui ela dizia, aqui ela não tinha braços nem pernas, né? Ela estava sem referência, ela estava sem chão, de fato, né? Meu maior desejo é ter os dois braços, pois eu só tenho dois cotoquinhos. Aliás, pois eu só tenho cotoquinhos, nem falava dois, não. Enfim, ela estava se sentindo bem, expressando uma imagem bem desvalorizada de si mesma, né? Uma imagem até incompleta, né? E ela diz aqui, até escreveu ao lado aqui, está horrível, que era o que ela dizia na hora para mim, né? Ela afirma, né? Ninguém quer, ela afirmava, né? Que ninguém queria a sua presença porque ela é feia. Os garotos querem meninas bonitas, né? Ela começou, obviamente, né? Ao sair de casa e frequentar a escola, a perceber as diferenças e perceber o quanto as meninas eram amadas, o que isso só vinha reforçar o seu sentimento de rejeição e abandono, né? Após uma crise forte de eczema, ela veio para a consulta com cerca de 30 curativos espalhados pelo corpo. Olha, nesse dia eu fiquei realmente assim, assustada, fiquei assim, claro, né, sem demonstrar para ela, mas senti assim, que tristeza, né, que ela estava passando, quantas dores, né. Então ela desenhou duas figuras onde escancarou o real, ou seja, as marcas e feridas espalhadas pelo corpo, expondo o seu sofrimento. Vejam a figura que ela fez, gente. Estão vendo todas essas marcas aqui? Tudo isso assim, ela dizia que era menina machucada, uma menina cheia de feridas. E ela dizia: essa menina furada, cheia de feridas, sou eu. A outra bonita e loura é a minha avó, Lenita. É de quem ela recebe amor em seus momentos de angústia, porque a mãe materna mora com a avó, né? Ela dificilmente ela vê qualquer outro parente por parte do pai, né? Aí, em dado momento, né, ela diz que essa outra pessoa, né, ao seu lado, se chama Lenita, né? Quando ela está aqui indicando que ela fez uma transferência comigo, né? A quem ela está endereçando a sua dor, o seu sofrimento. A transferência, ela acontece no cotidiano, né? Mas ela precisa acontecer, né? Dentro de um tratamento analítico, de um terapêutico, para que a pessoa suponha o outro, né? Que Lacan chama de sujeito suposto saber, que o outro saiba um pouco do que ela está ali apresentando, né? É necessário que seja
aconteça a transferência para que, então, a pessoa possa, associando livremente, né, a partir dessa transferência, dessa outra pessoa, né, de um analista, por exemplo, mas que não está no lugar de sujeito ali, mas está no lugar de um objeto causa, de desejo, de um lugar de objeto, alguém possa endereçar as suas questões, e ela passa, então, aliás, aqui, né, foi quando ela me identificou e nomeou e verbalizou que me representava também, né, a partir do momento que alguém supõe a você, né, um saber, ou identifica em você um traço de alguém, como ela identificou da avó em mim, que ela passou cada vez mais a associar livremente, falar da sua própria história. Em tratamento, então, associando livremente, porque a psicanálise é o tratamento pela palavra, tá? É falando que a pessoa vai trazendo, né, vai falando da sua dor e vai podendo haver mudanças subjetivas, vão poder haver mudanças subjetivas, quer dizer, retificações subjetivas, que a pessoa vai poder mudar, sair daquela posição onde ela estava, de alguma forma, estagnada, né? Então, ela exclamou: Lenita, eu não posso esperar nada do meu pai. Ele não liga para mim, mas também não posso desistir. Estou cansada disso. Vou falar com ele. Ela tinha muita vontade de falar com esse pai, né, que dificilmente aparecia. E ela estava sempre insistindo nisso. Era algo que não só, né, vinha nesse sofrimento no corpo, mas como também acabava interferindo no relacionamento com as amigas, né, na escola, que ela se sentia abandonada, ela sentia um espantalho, como ela se desenhou, né? Então, logo depois dela dizer aquelas coisas, né, que, vou falar com meu pai, ela recuava dizendo: resolvi não falar nada com o meu pai sobre aquele assunto. Achei melhor não falar do passado, para não estragar os poucos momentos felizes que tenho com ele. Olhem, gente, alguém pensa que alguma criança, né, quem está brigando aí, está judicializando as determinadas situações, né, em cá, de relacionamento, de pais aí que estão magoados, que estão aí com uma série de ressentimentos, usando a criança para se vingar, né? Está pensando, olha, uma criança que está sofrendo, vejam que sofrimento dessa criança, né? Continuando, a mãe relata que numa consulta de Vivian, um alergista, olha o que aconteceu. Num ato falho, ela exclamou: Vivian é separada do marido. Pontua analista: Vivian separada? Não, desculpe. Eu queria dizer que não vivo com o pai dela. Eu é que sou separada, disse a mãe, né? Ela ficou muito assim assustada com o engano dela, né? Porque aqui ela mostrou claramente, né, essa relação fusional ainda com a menina, né? Alimentando ainda aquela relação de dependência entre ela e a filha, né? E assim, eu não falei para vocês que a avó era a pessoa em casa, né, que dava assim, tentava dar assim um amor a essa criança, né? E ela dizia, a mãe dessa menina, ela dizia assim: eu que sou um pouco pai em casa, porque eu é que cobro as coisas, tentando dizer que ela exercia a função paterna, né? Então aqui ela acabou, né, através do ato falho, dizendo que vive separada do marido. Então está nítido a identificação dessa criança, né? Por isso essa criança também não conseguia se separar dessa mãe, né? Eu não disse lá anteriormente, né, que a criança vem responder ao sintoma, né, dos seus pais, né? Então ela não estava ainda, né? E essa mãe foi abandonada pelo marido, lembre-se. Ela sofreu muito. Observa-se nesse lápis que a mãe identifica a Vivian consigo mesma, né?
E a menina alienada, né, nesse lugar, né, a menina alienada responde desse lugar, com variados sintomas, né? Seu corpo fala. Lembro que durante muitas sessões, né, onde ocorrem muitas repetições, sejam com as crianças, sejam adultos, né, aquilo que está difícil para a pessoa entender, resolver, compreender, ou pelo menos se dar conta da sua implicação nos sintomas que apresenta, as pessoas repetem, né? O inconsciente tem essa marca de repetição, né? Repetição, repete. Então, por muitas vezes essa criança repetiu em várias sessões que ela repetiu várias brincadeiras, né? Tinha uma casinha com vários cômodos e muitas vezes ela procurava os bonequinhos para, além dos desenhos, ela procurava brincar com as crianças e assim, dizendo, o pai chegou, e ela colocava o pai ou a mãe na cama, numa caminha, né? Eram uns bonequinhos, tipo bonequinhos, não sei se vocês todos conhecem, de Playmobil, e ela fazia esses bonequinhos se beijarem, se beijavam, e ela beijava, e ela botava os dois para terem, né, simulando na cama, simulando um relacionamento sexual, né, tentando fazer existir essa relação, né, de muitas formas, muitas sessões ela repetiu isso, muitas, né. Então, o seu corpo fala, né, como nós já vimos nas representações pictóricas que ela fez, né. Então, foi feita uma hipótese diagnóstica, né, difícil, porque, né, ela tinha conversão históricos, né, em que um órgão não era lesado, né, por exemplo, nas suas alergias, no corpo não era lesado, né, mas no fenômeno, mas a gente podia também pensar que, como fenômeno psicossomático, né, FPS, no caso, a dermatite atópica também, né? Porque há lesão no órgão, né? Elas tinham feridas, mas é um caso assim bem complexo, porque as próprias feridas também, né? Elas surgiam naturalmente, mas também surgiam a partir das feridas que ela mesma provocava, né? Quando ela entrava num estado de angústia violento, se coçando, né? E lembro que a mãe não deixava, assim, não a deixava o tempo todo com vários cremes e várias consultas a médicos. Ela era uma criança assim também objeto da ciência, indo de médico a médico, passando e cremes e pomadas até o dia que ela começou, né, com o tratamento, né? Com o tratamento, ela começou ela mesma a cuidar dos cabelos, né? A passar o creme e até às vezes até dispensar. Quando ela começou a partir do tratamento, ela começou a querer se ligar nas amiguinhas, né? Tentando assim se separar um pouco da mãe, né? Então, antes da análise, Vivian estava identificada imaginariamente a mãe espantou o pai, né? Companheiro, sendo desprezada como filha, mulher, objeto causa de desejo do marido. Ou seja, né, a menina identificada mãe, né, imaginariamente, tendo o reforço dessa mãe, né, que no ato falho, como a mãe bem mostrou, essa mãe não espantou, acabou espantando o pai, né? Não só espantou, né, na fantasia dessa criança, ela espantou o companheiro, espantou o pai dela também, né? Que ela estava vivendo o Édipo, né? Quando o pai é super importante, quando ele se afasta, né? Quando ela deseja, né? Ela se volta para o pai para desejar ter algo desse pai que a mãe, que ela pode ter entendido como tendo sido privada, no caso o pênis, né? Não vou seguir mais adiante porque tem muito mais material para falar sobre isso, né? Então ela foi desprezada, né? Como filha e identificada mãe como mulher, objeto, causa e desejo. Ele realmente, essa mãe, né? Deixou de ser objeto de desejo do marido, né? E deixou também, por associação, deixou de ser filha ou mulher, ou pelo menos assim, também não tendo valor para esse pai, né? Reconhecimento. Então, vive com o tratamento, vem se separando das falas e desejos maternos, buscando investir sua libido em outros objetos além de seu pai, que, sob a vertente jurídica,
ele deixou a desejar como pai provedor. Ele dificilmente, como pai provedor, dificilmente esse homem, ele dava algum dinheiro para essa mãe, né? E ela não queria, muitas vezes, porque tinha medo, às vezes, que esse pai procurasse apanhar a criança. São fantasias que acontecem com algumas mães separadas também, né? Que têm menos recursos que o pai e pensam que um dia, né, por falta de conhecimento mesmo, tem medo que possam perder suas filhas, né? Que eles possam pedir a guarda. Que não era nem o caso desse, porque esse se afastou, né? Se afastou, vinha, se afastava. E como educador também não estava presente, e afetivo, né? Que deixou essa menina com muitas carências, né? Então, do ponto de vista psicológico, também falhou imaginariamente, né? Não barrando essa relação simbiótica entre mãe e filha. Dessa forma, ele colaborou com suas ausências, né? Para o aparecimento dos sintomas de Vivian, né? Como nós pudemos observar durante todo essa apresentação desse caso. Então, dar a palavra à criança é considerada como sujeito de desejo e direito que precisa ser respeitada em sua singularidade. Aqui eu lembro, né, quero deixar bem frisado, né, que desejo, né, sujeito, a gente não pode considerar assim, né, como opostos, né, porque no sujeito de direito, né, também está incluído um sujeito que também é de desejo, né, tem um sujeito desejante, né. Então, é muito importante que essa criança, que todas as crianças, que todas as pessoas, né, no fundo, possam ser respeitadas em sua singularidade, que é a principal característica da psicanálise, né? O sujeito é sempre singular, não há ninguém igual ao outro. Por mais que você tente adotar uma conduta igual, você tem 2 filhos criados na mesma família, cada um vai reagir de maneira diferente, porque cada um é singular. Imagine 2 pessoas que tiveram histórias diferentes de vida, seus próprios romances familiares, né? Como será, né? Como elas vão poder encontrar formas, né? De união estável, de casamento, né? E conseguirem, que é muito importante, momentos de felicidade e alegria, né? Então, voltando aqui, eu gostaria Oi, Lili, então, enquanto você tira aí a tela, já tirei. Conseguiu? Eu ia falar também que, veja só, né? Que infância desperdiçada. A menina, ela teve problema com o pai e problema com a mãe. E quem protege essa menina? É importante a gente ver, né, que aqui ninguém está para julgar ninguém. A gente não consegue dizer se o abandono foi por conta da não possibilidade dele chegar na filha, por conta dessa mãe. A ideia não é essa. Na verdade, a ideia é mostrar, olha o sofrimento dessa criança. O sofrimento dessa criança que não teve nem pai nem mãe. Na verdade, talvez os dois tenham pensado em si e não na criança. Né? E como essa criança, né, ela acaba vivendo de migalhas, né? A pessoa mais próxima dela era a avó e rapidamente ela transferiu para você, e era o que ela tinha. Olha o que ela tinha. Então, assim, a gente está no momento em que muita gente está olhando para as feridas físicas, né? Até o nome dessa reunião é essa. Muita gente está olhando assustado para a violência que as crianças estão sofrendo, torturas, assassinatos, e as pessoas estão completamente cegas para o que acontece na parte psicológica delas. Né? E a gente está aqui falando, é claro, de uma escuta super especializada, que é o seu caso, mas a gente tem também crianças que mudam o comportamento, crianças que deixam de brincar, não é? Como a gente botou no banner de divulgação, aquele velocípede sem criança. Eu queria falar sobre isso depois. Não, vamos falar. Na verdade, até agradecer. Quem fez o banner foi o Márcio Leopoldo, né, do Diário de Alienado. Vinícius, só um instantinho, eu quero parabenizar
É, quem foi o que fez o banner, que idealizou o banner? O Márcio Leopoldo. O Márcio Leopoldo, olha, parabéns. Eu achei assim que foi muito significativo a figura daquele velocípede assim vazio, né? Mostrando ali claramente uma falta, né? Cadê a criança? Onde está a criança que poderia estar ali brincando, né? Que poderia estar feliz, se divertindo, né? Cadê a criança, né? Cadê a criança? A criança que não brinca é a criança que está doente, a criança que está mal. Observe uma criança quando não brinca, essa criança ela não está bem, viu? E esse banner, né? Essa criação foi assim profundamente expressiva, né? Parabéns, viu? Parabéns, porque retratou bem a realidade aí de muitas crianças que estão aí sofrendo, quietinhas, caladas, porque não sabem nem como se manifestar e não conseguem brincar. E o importante é que a gente também está falando para um público, a gente tem aqui advogado, Kézia, Michele, algumas pessoas que apareceram aqui no final, a gente tem o Lucas, que está lá da Argentina, a gente tem outros pais, a gente tem madrastas, então é importante, claro que o objetivo não é capacitar, porque a gente não tem nem tempo, nem condições, mas é talvez despertar um pouco nas pessoas a sensibilidade para entender que uma criança que não brinca tem algum problema ali, vale a pena investigar. Uma criança que muda o comportamento muito rapidamente, ela era alegre, de repente ela se fechou, se isolou, tem alguma coisa acontecendo por ali. E essas são feridas, assim. É como se você estivesse olhando para uma criança que estivesse toda ralada. Só que a gente vê uma escoriação, e a gente vê sangue, a gente entende aquilo como dor e vai cuidar daquilo. E quando vê uma criança que para de brincar, a gente não faz nada. Acho que essa é a Exatamente. importância. Acho que essa é a importância. E como a gente tem um público extremamente variado aqui, é trazer essa visão para eles. Não é? Porque a quem essa menina tinha para recorrer? A que essa menina tinha? Não é? A mãe Ela, estava fe... pensando na criança? Não. O pai estava pensando na criança? Não. E aí? Como a gente ela pode só trazer foi, isso? ela só veio ao atendimento porque na escola uma professora ficou realmente assim muito preocupada, sabe, de ver o estado dela e ela pediu à mãe que a trouxesse, não, olha, ou melhor, que a levasse, né, para fazer uma avaliação, porque era uma menina assim triste, né, que tudo assim um sentimento muito grande de inferioridade, de menos-valia, de estar sempre fazendo sintomas no corpo. E interessante que essa criança teve uma melhora tão significativa no momento que ela encontrou um espaço para ela expor espontaneamente, né, sem ser pesquisada, mas para ela expor espontaneamente aquilo que doía nela, aquilo que a machucava, sabe, o que a fazia sofrer, ela pôde expressar. E com a presença da mãe, essa mãe também, às vezes, pai e mãe são ignorantes, mas não ignorantes no mau sentido, aliás, no sentido assim de que, não quero nem saber, mas é porque não tiveram oportunidade de ir a alguém que pudesse lhes falar sobre a importância, certo? Vamos saber um pouco, receber um pouco mais de luz, né? De saber, de conhecimento, né? Nem todo mundo tem a obrigação de saber que é desaconselhável dormir com uma criança na cama de 3 anos, 4 anos, né? Quantos pais e mães estão aí fazendo isso, pensando que estão protegendo, mas isso é uma coisa que traz muitos efeitos negativos para o psiquismo de uma criança, tá? Porque, enfim, são várias explicações. Ô Vinícius, se você quiser, se houver tempo, eu posso apresentar mais rapidamente um outro caso. Você acha que dá tempo? Eu adoraria. Acho que a gente consegue. A gente está com 1h20. Eu acho que a gente consegue chegar a 1h40. Assim, eu acho que é tão importante esse conhecimento, né? Você sabe que ontem a gente realizou no Rio uma campanha. Aliás, como parte da campanha Filho na Mobília, a gente fez uma panfletagem no Largo do Machado, debaixo do nosso outdoor, está na rua. E eu estou conduzindo uma pesquisa, na verdade, sobre a percepção da alienação parental pela população leiga. Então é coisa simples, eu entrevisto as pessoas, pergunto se ela já ouviu falar em alienação parental e depois eu explico o que é.
Então, até agora, eu não terminei as estatísticas de ontem, mas eu venho fazendo esse estudo desde 2019. Até agora, a grande maioria da população não sabe o que é alienação parental, mas quando você explica o que é, eles passaram por isso. E, inclusive, a relevância dessa pesquisa, que eu pretendo publicar em pouco tempo, é, inclusive, levar para Brasília, porque não adianta discutir alienação parental se as pessoas não sabem o que é. Abre discussão para ver se as pessoas do povo não vão querer que essa lei permaneça, porque é muito fácil você mexer com uma lei que as pessoas desconhecem. A alienação parental, de fato, é um nome descolado da população de maneira geral, mas o afastamento de um filho do seu pai ou da sua mãe não é. Isso a gente vê o tempo todo. Bom, não quero falar muito além não, senão a gente perde mais tempo. Ô, Vinícius, só uma lembrança aqui, né? Nós estamos passando, né, nessa fase, inclusive, da pandemia, que não dá para nós negarmos, né, do Covid, né, que o que está sendo necessário, o que está sendo pedido, é um distanciamento social, né? E que ele pode ser, de alguma forma, né, o distanciamento social, todos os cuidados com as máscaras, o uso da máscara, a higienização, né? Mas, assim, que sejam preservados os contatos sociais, mesmo que sejam através de vídeos, que sejam através de vários meios, mas nunca o isolamento social, tá? Nunca isolar é diferente de distanciamento social de isolamento social. E é algo que pode acontecer, né, exatamente também na alienação parental, né? Isolar uma criança, né, bloquear uma criança de um contato com o pai, com a mãe, né? E está sendo também uma outra questão bastante debatida e difícil nesse momento, né? E que muitas pessoas que querem fazer uma alienação parental podem se aproveitar, né? Estão se aproveitando, na verdade, né, para poder exatamente manipular a situação de acordo com seus próprios desejos, independente da guarda ser compartilhada, né? E é fácil, né? Acaba sendo fácil, né? A criança, na verdade, na pandemia, ela já foi afastada dos amiguinhos da escola. Exatamente. As aulas foram suspensas há muito tempo, voltou, não voltou, a gente não tem ainda uma certeza qual vai ser o desfecho das aulas, né? E aí, na verdade, o que a criança tem é mais contato com a família, né? E ao mesmo tempo que isso poderia ser bom, tem muita gente fazendo isso se tornar ruim, porque serve de desculpa, principalmente com o judiciário, como eu disse para você, que muitas vezes tem viés, muitas vezes tem preconceito ali, aumenta o caso de separação, suspensão de visitação. Ontem eu recebi uma pesquisa do Leandro Nagliatti. Em Campinas aumentou em 30% o número de processos de alienação parental, 90% deles são pais pedindo a retomada da visitação, e aí eu não tenho certeza de onde é a fonte, mas eu vi na Globo News falando em 47% de aumento em São Paulo. Então a pandemia ela está trazendo repercussão, inclusive com o isolamento das crianças, né? Mas é porque assim, a gente conversa é sempre bom, né? Vou deixar você apresentar outro caso, senão a gente fica conversando aqui. Rodrigo, Vinícius, desculpe, é que o Rodrigo está ao meu lado. O Rodrigo está aí, né? Olha só, eu trouxe aqui o caso do menino que sofria alienação parental, né? Alienação parental dos pais, da avó, né? Bilateral e de outras pessoas. E trouxe o da menina aqui, da menina da princesa despedaçada e águia do estresse. Acho que é bem interessante aquela criança que, quando o pai se afasta, a criança sofre muito, né? E tem também a do menino, né? Do desejo mortificado, mas esse vai demorar mais tempo, né? Então, esse eu acho, porque não vai dar tempo, mas esse eu acho tão pesado. Mas tá bom. Fica à vontade, pode escolher. Tá, mas o caso é que, como nós dispomos de quanto tempo, você falou? 15 minutos? 10 minutos? Eu acho que 20 minutos, 25, por aí, a gente consegue fechar bem. É. Ninguém vai abandonar a gente nesse tempo. Bom, então eu vou trazer o caso do menino, tá? Mas eu percebi que no menino não tem... Peraí, só um minutinho, tá? Só um momento. Sim.
Esse é maior. Você acha esse melhor? Tá bom. Então, vou apresentar um mito do barco pesquisador e da sepultura, enigma da morte de um menino, tá? Que eu chamo de Pierre Guido. Eu lembro que o nome dele começa com essas letras, né? É um outro nome, obviamente, mas começa com P, o primeiro, e G, o outro. Então, Pierre Guido, 6 anos de idade, sofre de alienação parental bilateral praticado por ambos os pais e a avó paterna. Encaminhamento, sintomas, né? Entrevistas, os sintomas, né? Era uma criança que procurava esconder, jogar pela janela na escola os brinquedinhos dos seus amigos, o material escolar. Ele procurava até enterrar, olha, vejam bem, enterrar mochilas, olha o tamanho, né, do que ele fazia. Enterrar é uma escola aberta, uma escola que tem uma área, uma área grande, né, de terra, de vegetação, de natureza, e ele, assim, queria tirar as coisas das pessoas, estragar, jogar pela parede, levar para casa, enterrar. Fiz entrevistas com a avó paterna, com a mãe, com o pai, sessões livres com o Pierre, visita à escola, contato com a diretora, as professoras, que eu fui demandada, né? Faço os problemas graves desse menino na escola. Os sintomas: bloqueio na capacidade de aprendizagem, dificuldade de relacionamento, procura compulsivamente destruir os brinquedos dos colegas, atirando-os. Os brinquedos dos colegas, atirando-os para fora do alcance, escondendo-os, rasgando. Também cometia atos compulsivos, transgressores, obscenos, e gostava de se exibir desafiando a lei e as regras do grupo social. Entrevista com a avó paterna. Olha só, a avó paterna designa o filho como: ele é um alcoólatra, viciado, inconsequente, marginal, irresponsável, pirado e maluco. E a ex-nora, ela dizia assim, ela é exploradora. Vejam bem como é que a própria mãe do pai do menino dizia, né? Quantos designativos, quantas, né, qualificações terríveis, né? Ela dizia assim: meu neto Pierre Guido é extorquido, ele é uma cifra, uma moeda de troca. Por quê? Ela é que mantinha, fica mais tempo, ele que mantém o dinheiro para onde ela vai, para onde ele vai. Na verdade, essa avó é que mantinha tudo, ela que tinha o dinheiro, ok? O pai da criança ficava, assim, sempre afastado. Dificilmente esse pai, ele era convocado a estar, né, com essa criança, né? Também com tantos qualificativos da própria mãe, né? Ela dizia assim: ele leva o dinheiro para onde ele vai, rouba os seus objetos, onde ela escreva o PG. Ela fazia ela fazia as toalhinhas do menino, né, para a escola, ou botava PG em todos os cadernos, material escolar, né? E a mãe do Pierre critica a avó, dizendo: olha, a mãe que recebe a pensão do menino e que está morando com outro homem, e seu filho do primeiro casamento, ainda critica a avó, dizendo que ela é uma invasora, nervosa, e o ex-marido, pai do Pierre, como incapaz, incompetente, dependente da mãe. Então, sessões livres com Pierre Guido, né? Olha aqui, então, tentando ser mais sintética nesse caso, né? Porque, na verdade, levaram meses esse tratamento, né? Mas, assim, a gente tem que pontuar e destacar o que que foi considerado mais importante, né? O menino assina os seus desenhos, olha os desenhos dele, né? Ele assina com PG, olha aqui em cima, PG. Né? Ele cumpre esse dissídio familiar, né? Em que dizem que esse menino ele é uma nota promissória, e quando eu atendo o pai
o pai, né, se queixa bastante que não pode se aproximar do filho, porque ele é muito criticado, e aí dizem para ele diz assim, meu filho é uma moeda de troca, né? Aliás, nesse dia, eu nunca tinha ouvido falar isso, né? A avó dizendo que ele era uma cifra de gozo, e o pai dizendo que ele era uma moeda de troca, né? E muito triste, porque não se aproximava, ninguém deixava, nem a ex-mulher e nem a mãe dele deixavam se aproximar desse filho. E como ele queria isso, né? Bom, então ele faz um desenho, uma dobradura e escreve assim, esse é o barco pesquisador. É o barco do pesquisador Noah, o nome do pesquisador, do escritor, que deseja pesquisar a dor. Né? Olha que interessante isso, vocês vão ver no decorrer do caso. Aí ele faz esse desenho até assim bem estereotipado, né? Estereotipado, várias repetições, né? Mas ele diz que o barco é do Rindolfo, né? Tem aqui a bandeira do Brasil, e ele diz que é o barco do Rindolfo que queria encontrar a baleia morta. Ele chamou a polícia para prender o responsável pela caça às baleias, as baleias, né? Aqui a gente já pode ver assim um apelo à lei, né? Um apelo à matança, né? Que aqui, obviamente, é uma metáfora também, né? Queria encontrar essa baleia morta, né? Se ele, né, não tinha essa função paterna em casa, não tinha, inclusive, uma figura que pudesse ser valorizada para ele se identificar, porque toda criança pequena precisa de um ideal do eu para se identificar, né? Que depois vai se transformando na adolescência à procura de outros ideais, né? De professores, de amigos de grupo e de parentes também, para poder procurar um ideal do eu, né? A quem vão buscar até como profissões. Aí Pierre me conta a história de um menino a quem dá o seu próprio nome, que estava no carro que explodiu. Vejam bem. Olha o que ele faz. O Pierre faz um desenho e que ele se coloca no lugar de morto. Olha aqui, olha aqui. Ele se desenha morto dentro de uma sepultura. Agora, vale lembrar uma coisa bem importante aqui. Essa criança, ele escutava muitas histórias do avô morto. Ele era bem pequenininho, né? Ele devia talvez ter 1 aninho. Ele ainda chegou a escutar 1 aninho e pouco, no máximo 2, que o avô dele era uma pessoa muito boa, muito construtiva, que essa pessoa que construiu a casa onde eles moravam, que essa pessoa era bem-sucedida no trabalho, que tudo que ele fazia dava certo. Enfim, era uma figura que era a única pessoa que ele escutava que era valorizada no seio dessa família. E outra coisa também importante, que eu estou procurando andar mais rápido aqui para vocês, né? Uma outra coisa assim, importante e triste ao mesmo tempo, que essa criança, ela viu os pais brigarem muito, né? Chegou a presenciar 2 cenas de tentativa de assassinato, né? O pai foi pego com uma arma na mão em direção à mãe, e essa mãe foi pega, né? O filho estava ao seu lado quando a mãe tentou atropelar o pai. Para completar, como se não bastasse isso, né? Essa criança também foi, né, manipulada por babás que ela teve. Foi abusada sexualmente por um irmão, né, mais velho, filho da mãe, cerca de 5, 6 anos, que se machucou, precisou ser atendido. Então, foi uma criança muito sofrida, hein? Muito sofrida. E no consultório comigo, a gente precisa fazer entrevistas preliminares, precisa fazer algumas atendimentos para ver a estrutura de personalidade, né, a estrutura psíquica daquela criança, né, exatamente para poder saber que táticas, estratégias, como nós vamos conduzir aquele tratamento, né, que se for neurótica de uma forma, se for psicótica de outra, e se for
né, perverso, quando fica em tratamento, né, que é difícil, bem difícil, enfim, para saber como é que vamos agir, né, conhecendo esses. Então, essa criança, olha como ele se desenha, né? Além dele estar morto, ele mostra que ele teve direito à missa e tudo, na celebração da missa, né? Ele tem direito à missa com a presença do falecido avô. Olha que interessante, ele traz o avô à cena, né? Sempre valorizado por seu caráter e atitudes honestas, né? Ou seja, em completa oposição ao que é falado acerca do seu pai, né? Como eu apresentei para vocês no início, né? O quanto que essa avó e que a mãe procuravam atacar e fazendo, né, uma alienação parental, né, não só familiar, né, vinda oriunda dessa avó paterna, como dessa mãe, da mãe biológica, né? Então, era uma criança que imagina o sofrimento. E um detalhe muito interessante, importante, que essa criança viajava sempre com a avó. Essa avó levava para uma cidade do interior, e nessa cidade do interior era comum acompanhar os cortejos fúnebres, né? Vocês sabem disso, né? E uma vez ele acompanhou, a avó estava em casa, e ele tinha liberdade de andar nessa cidade, com 7 anos, 6 para 7 anos, era bem próximo, ele foi assistir o velório de uma pessoa, né? E nesse velório, ele pediu que levantassem ele para ver a face do morto, e ele exclamou: vejam, olhem, falando alto, né? Dizendo: vejam, olhem, ele está abrindo os olhos, ele está abrindo os olhos. Aí, rapidamente, tiraram a criança desse local e levaram-na para casa, né? E que seria esse um outro enigma dessa criança, né? E ele, certa vez, ele disse também para a avó que ele tinha que ele tinha ido no cemitério, que era perto de casa, e que ele tinha encontrado um crânio e que ele deixou um bilhetinho lá. Aí a avó riu, achou graça, ele falou: vamos lá, vovó, vamos lá ver. E chegou lá, ela disse que, de fato, tinha, né, algo assim jogado, com um papel dentro, mas ela não quis saber, ela voltou correndo até assustada e um pouco horrorizada com isso, né? Mas o menino não parava de ouvir histórias dessa avó, né, já bem idosa, de parentes que ela tinha perdido. Mas a maior queixa dessa avó, vocês podem imaginar qual era? A maior queixa dessa avó é porque o menino não aprendia. E ela tinha sido, né, professora, muito conhecida na cidade do Rio de Janeiro, né, onde ela era muito conhecida, e era inaceitável para ela que essa criança não aprendesse, né? Mas ninguém estava vendo o sofrimento invisível dessa criança, né? Então, Pierre gostava de acompanhar, como eu já falei, os cortejos fúnebres. Como morto, ele aponta para aquele que não fala, que não escolhe, portanto, para aquele que não pode desejar, né? Ele não podia desejar. O desejo dele estava mortificado, né? Aqui ele pede, assim, para que eu escreva até 1000, né? E fica repetindo essa contabilidade, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E várias vezes eu tive que, numa sessão, repetir. Muitas vezes, com ele, repetir essa sintomatologia da contabilidade, que é característica do neurótico obsessivo. Ai, 1, 2, 3, 300, 400, 401, 402. E ele queria, sem parar, que eu contasse, escrevesse até 1000, né? Até que ele começou aqui, né, com muita dificuldade, ou pelo menos contando 00, tentando fazer a contabilidade dele, e ele queria dar de presente isso: papai, para você, esse número. Ele queria dar esse presente para o pai dele. Com o tratamento, o pai dele começou a se aproximar desse filho, né? E esse filho começou a adotar esse filho começou a adotar o pai, né?
apesar de tudo que foi falado para ele de negativo, né? E da impossibilidade que faziam deles se aproximarem, né? Quando ele começava a chorar, a avó ou a mãe corriam para apanhá-lo, né? Quando ele estava com o pai. E em dado momento eu uso, né? Tintas, né? Guaches, papéis na mesa para crianças e ele começou, olha, ó, ele corre para sujar as paredes, cocô, né? O resto, o dejeto. Ele estava se apresentando como o resto e o dejeto dessa família. Ele se apresentava, às vezes, com as unhas até assim, quase sangrando, e ele me mostrava que ele que estava roendo as unhas, né? Como ele não podia se expressar, né, e demonstrar qualquer sinal de irritabilidade e de angústia, né, de agressividade para fora, né, de heteroagressividade, ele fazia autoagressividade e se machucando. Às vezes ele chegava com com alguns machucados assim, na perna ou no braço, e ele dizia assim: ah, não fui eu não. Eu falei: o que é isso? O que está acontecendo com você? Quem te fez isso, por exemplo? Né? Ele dizia assim: não, não, eu é que foi o lápis. Ele chegava a apontar que foi o lápis que apontou isso para ele, né? Ou seja, ele encostava um lápis na parede e botava o próprio órgão, né? O próprio braço, né? Para empurrar aquele lápis na parede, e quem se machucava era ele. Então, ele se mutilava porque ele não tinha condições de expressar a sua dor para ninguém, né? E foi assim que ele começou a expressar para mim, né? Que ele era o resto, né? Ele tem um desejo mortificado, ele era o resto daquela família, ele não tinha um ideal do eu com quem se identificar, mas tinha, né? Que ele procurava. Por que vocês acham que ele acompanhava aqueles cortejos fúnebres? Porque ele queria que aquele morto abrisse aquele morto abrisse os olhos nos velórios, porque ele ia correr atrás e deixar palavras na boca de um crânio, né? Para que isso? Por que isso, né? Essa criança queria, né, se identificar com alguém. E a única pessoa que ele tinha exatamente comentários positivos era esse avô, né? Esse avô que era valorizado, que podia ser um ideal para ele a ser seguido. E aqui ele procura, então, deixar suas impressões digitais. Ele corre para a parede querendo sujar as minhas paredes. Eu, obviamente, né, porque com criança você tem que ser muito ágil, rápida, né, porque as crianças, elas são impulsivas e elas também, né, querendo aqui também ultrapassar os limites, né, ultrapassar o sinal, como o pai dizia para ele: olha só, ultrapassamos o sinal, o guarda nem viu, né, contando vantagem assim. Ele também queria, mas só que eu não permiti, né? O tempo todo estou atento, como não deixei ele jogar as coisas do consultório pela janela, né? Me antecipando sempre a essas posturas dele que ele repetia em tudo quanto eram lugares, né? Todos os lugares onde ele se apresentava, né? Então, eu volto aqui a dizer, né, que dar essa possibilidade, dar a voz ao sujeito criança adolescente é considerado como sujeito de desejo e direito, né, as duas coisas, que precisam ser respeitadas em sua singularidade, né. Então, é preciso que alguém, né, foram feitas entrevistas simultâneas com a mãe não queria saber porque ela queria usufruir desse discurso capitalista de ter o dinheiro através desse filho, mas realmente não estava aí nem para essa criança. Com relação à avó, essa criança, ele atacava o narcisismo dela, né? Porque ele não fazia o que para ela era da ordem do inaceitável, não conseguia aprender a ler, né? Mas ele não tinha nada de inteligente, porque ele jogava xadrez e, se duvidasse, ele me ganhava, né, na sessão. Tinha nada ele era muito, muito pelo contrário, né? Ele estava ali sem saber exatamente com quem se identificar, né? E com muita gente ao seu redor dando palpite e ele procurando a pessoa que ele queria, de fato, era o seu ideal de eu, que era seu avô, né?
E ele saiu do tratamento porque a avó achou que ele precisava, saiu do tratamento porque essa avó achou que ele precisava, na verdade, de um neurologista, né? Porque na terapia ele estava se aproximando do pai e isso era inaceitável para aquela família. Lenita, eu fico sem palavras para agradecer. E assim, e trazer isso para a gente, né? Como o sofrimento dessa criança foi expressado e ele só pôde chegar a ser expressado porque teve uma escuta qualificada. De novo, ele não tinha isso na casa dele, não tinha que prestar atenção a ele. Moeda de troca para cá, dinheiro para lá. E, assim, a gente está aí com 1h45, a gente manteve a audiência, isso é interessantíssimo, porque normalmente, eu tinha te falado, né, mais ou menos 1 hora é o tempo 1h15, né, que você falou, 1h20. E a gente conseguiu, assim, isso na verdade é porque o trabalho é muito bem feito, seu trabalho é muito bem feito, e ele na verdade precisa ganhar mais voz, porque a gente tem aqui, tem perguntas, tem pessoas falando, e assim, pelo tempo a gente vai acabar não podendo fazer as perguntas que eu gostaria de fazer, porque é tão rica a experiência, né? É tão bom trocar contigo, tanto conhecimento. E, principalmente, uma coisa que você falou no começo, uma pesquisadora brasileira com livro publicado e muita gente ainda duvidando, né? Questionando a existência da alienação parental no Brasil. É como se a gente negasse a própria ciência. É realmente um tempo muito complicado isso que a gente está vivendo. Eu queria agradecer muitíssimo, meu nome, em nome da Anfipa, eu queria agradecer também as pessoas que fizeram isso acontecer, né? A Silvana, que também é editora da página Diário de Alienado, que está transmitindo essa live hoje, ajudou muito. O André Zanella, que tem um poder, assim, eu vou falar um pouco da campanha para poder falar desses nomes, né? Essa campanha, Lenita, Filho Não é Mobília, ela tem idealizadores e tem realizadores, e, na verdade, isso não tem uma liderança, isso vai oscilando, cada um ajudando no que pode, da maneira que pode, e com isso a gente conseguiu fazer essa campanha ficar grande, né? E com isso a gente está encerrando essa campanha, quer dizer, na verdade não, ela vai ter um plusinho. Segunda-feira eu já falo também, vai ter uma outra live com o prefeito de Porto Alegre, né? É uma abordagem agora política da alienação parental, né? De como a alienação parental traz consequências políticas, né? A gente adoece uma camada da população, a gente tem mais doenças nessa camada da população, então a gente tem que lidar com um problema de saúde pública. Mas ainda, hoje, que bom poder encerrar essa primeira parte, né? Se bem que já passou de abril, podendo trazer um conhecimento tão rico, sabe, Lenita, tão importante, e como é importante a gente poder capacitar as pessoas que estão assistindo aqui a enxergar o invisível, a enxergar o sofrimento das crianças, porque muita gente fala, eu não acredito em alienação parental, isso não existe, isso, aquilo, ou então, pior ainda, existe muito. E pior ainda, difamar um autor que está até morto, que assim, a alienação parental não é só ele. Mas é isso, quando a gente vê a verdade, o mundo de verdade, né, a sua clínica de 30 anos, esses casos, e outros tantos que a gente já falou, é impossível a gente negar a existência da alienação parental, dos impactos dela na criança e na sociedade. Olha, eu só tenho a agradecer muito a sua generosidade de estar aqui com a gente. Vinícius, eu me sinto também muito feliz e gratificada de poder trazer um pouco do muito que eu estou sempre aprendendo. A cada dia a gente nunca sabe tudo, nunca vai saber, né? Cada dia a gente aprende mais um pouquinho, e eu acho que eu pude te mostrar que filho não é mobília, né? Que tentaram fazer dessas crianças mobílias, né? Mobiliários, mas essas crianças, né, tiveram a sorte de poderem ser ouvidas, né? Que elas precisam ser ouvidas, mas não ouvidas diante de perguntas sim ou não, de outras situações em que elas vão repetir os discursos dos seus pais assim de cara, né? Não tem nem tempo de elaborar. Mas filho não é mobília, né? Criança precisa ser respeitada em sua singularidade, nos seus desejos, na sua capacidade de pensar, de enxergar, de ouvir, e poder usar aquele velocípede e sair por aí brincando, sorrindo, feliz, tá? Que toda essa luta que vocês têm feito, Vinícius, possa ser reconhecida e possa ser entendida,
e vista que a alienação, né, parental, ou seja, que todo esse movimento contrário de muitos de pais e de mães, né, fazendo com seus filhos, porque são, às vezes, tão egoístas, às vezes tão narcisistas, só pensam em si mesmos, né, esquecem que ao seu lado tem um ser em desenvolvimento que precisa muito, muito de amor, de carinho, de alegria, de momentos de felicidade, que só se fala no oposto. Então, vamos falar um pouco um pouquinho da alegria, do amor. O amor é fundamental, gente. Eu quero deixar aqui esse amor, esse amor, né? Esse coração, um coraçãozinho que toca a gente, toca muitas crianças. Vamos lembrar que amar sempre. Vamos amar e cuidar das nossas crianças e protegê-las e defendê-las dos adultos. A lei da alienação parental é para as crianças. Obrigado, Tenente. É irretocável. Vamos amar e cuidar das crianças, né? A gente está precisando fazer isso. Obrigado, Lenita, mais uma vez. Obrigado por tudo. Só lembrar que tem uma pergunta aqui recente, essa live fica guardada na página, então qualquer um que quiser rever alguma coisa ou quiser compartilhar, pode compartilhar aquele link que ela vai estar lá guardada. Gente, obrigado, boa noite. Obrigada, Vinícius. Muito obrigado. Obrigado por tudo, pela generosidade. Obrigado. Eu que agradeço. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau.